Me parece que a vida humana é um beco sem saída. Porque isso me leva a te perguntar outra coisa. A democracia foi o estágio final que a humanidade achou para se organizar. Só que mesmo assim a gente está elegendo pessoas que não sei se tem contato com a sua sombra, por exemplo, se tem autoconhecimento, e vão lá e vão resolver um conflito. Me parece que também não é um sistema interessante. Eu elejo um cara que eu não sei como é que ele lida com os problemas dele, como é que ele é psicologicamente. Ele vai lá e tem o poder de assinar uma decisão de um conflito, ou de assumir uma guerra, ou de, sei lá, é muito estranho esse sistema também. Então, mas é que os sistemas eles são construídos pensando em questões grandes. E aí depois tem a implementação dele, que você começa a lidar com elementos pequenos ou menores. E esses elementos menores são mais difíceis, porque é uma correção e um aperfeiçoamento do sistema como um todo. Isso daí é um efeito colateral da democracia, mas a democracia supostamente pressupõe ou entende ou espera que você saiba em quem você está votando. Que você participe. Por isso que é democracia, por isso que é demos, povo, todo mundo participando. Entendeu? Não é você, tipo, ignorando, odiando e, votando porque você tem que votar. Porque eu odeio o outro cara, então vou votar nesse aqui. Mas se ele pressupõe que eu participe, eu não tenho como conhecer o ser humano que vai assumir aquele cargo. Eu vou só ver o post dele no Instagram, o jingle. Então, porque esse é um outro problema, né? É um problema que você deveria, as pessoas deveriam entender qual a história dele, como esse cara se comporta, como que ele reage. Mas tem como eu conhecer a história de um cara? Tá bom, você não conhece a história, mas você vê o que ele fala. Pô, você vê as coisas que o Lula fala, as coisas que o Bolsonaro fala. Sim. Pô, caramba, tipo assim, não dá pra você perceber que os caras têm sérios problemas psicológicos, mentais, emocionais. Não é pouco, são sérios. Assim, é uma coisa muito gritante. Então, o fato da democracia ter criado esses dois caras e eles serem os dois expoentes de uma democracia... Mas o problema é que não foi a democracia que criou. Eles são só um reflexo da realidade. Sim. A maioria não. Quero acreditar que hoje não é a maioria do Brasil, mas todas as pessoas que estão compradas com esses dois, elas olham um espelho neles. E elas não enxergam que a postura, a psique, a emoção, o comportamento, as atitudes deles dois têm algum problema. Porque elas acham que é natural. E se elas acham que é natural, cara... Sim. Ela vê algo nela que também é assim. Ela não tá achando que tá errado, entendeu? Então, por isso que eu me pergunto se a democracia... Mas é que eu não acho que é um problema da democracia. Eu acho que é um problema da... Porque assim, tá bom, a alternativa à democracia é não todo mundo participar dessa escolha. Não, é horrível também. Então... Por isso que eu disse que é um beco sem saída. Não, na verdade não é um beco sem saída. É uma democracia onde todas as pessoas precisam passar pelo processo de crescimento. Então, tu depende disso para que isso aconteça, para a democracia funcionar. Ou seja, tu depende de uma coisa porque utópica. Você pode olhar, várias das pessoas que são ideólogas, quantas contradições e incoerências elas têm na vida delas. E assim, eu não tô apontando o dedo dizendo que eu não tenho contradições ou que nenhum ser humano tem. Todo mundo tem contradição, ponto final. O problema é o grau da contradição que você tem dentro de você. E também todo mundo tem mania de chamar de tudo de contradição. Não é contradição se você não tem total informação sobre todos os lados de por que ela está tomando tal decisão. Mas tem coisas que são muito claras. Quando você defende uma ideologia que é contra o capital, é contra o dinheiro, é contra acúmulo. E, cara, você acumula um monte de dinheiro, você vive de um jeito nababesco, você gosta de coisas luxuosas. Desculpa, tem uma incoerência. Isso é um problema psicológico. Tem uma questão interna sua que não adianta eu dar argumento político para te convencer. Você precisa passar por um processo terapêutico de autoconhecimento. Você precisa fazer terapia. Você precisa conversar com você internamente. E não sou eu que vou resolver isso. Não é um político. É você com você. E como que a gente pode melhorar isso? Criando uma cultura onde a gente fomente enxergarmos a realidade, entendermos a dança, o balanço do lado positivo e negativo, e que nem todo negativo é só negativo. É uma mudança de paradigma, de visão de vida e mundo. Se você incorporar isso na sua vida,
você vai começar a olhar para os seus desafios profissionais, pessoais, emocionais, de um outro jeito, cara. Você vai começar a se sentir mais forte, mais preparado. E você vai buscar tretas, desafios maiores na potência do seu ser. E você vai emanar isso para quem está do seu lado. E você vai ensinar isso para as pessoas. Você vai botar a gente para trabalhar com você e vai falar, cara, tipo, a gente não pode ficar nessa zona de conforto. A gente não vai aceitar isso. Meu time é assim. A minha equipe, a gente é assim, cara. A gente não aceita a zona de conforto. Todo mundo quer dar o próximo passo. Quer o próximo desafio. E todo mundo incorpora e compra isso e vive isso. Porque isso é parte de um processo de superação de cada um de nós internamente. E de todo mundo que quer ser profissional também. Só que aí o problema é que a gente só usa isso talvez no esporte, né, ou na atividade física e no profissional. Quando você fala de usar isso na questão emocional, psicológica, aí tem um subdesenvolvimento de tudo isso. Se na profissional e no esporte tá aqui nesse nível, no emocional tá aqui assim. E aí é muito problemático porque esse emocional vai mexer com as suas crenças da realidade. Você tem que ser forte, você tem que agradecer pelos desafios, mas ao mesmo tempo você tem que ter compaixão. E não achar que é normal a vida só trazer dificuldade para uma série de pessoas. Você tem que ir lá e ajudar elas. Mas você tem que ter cuidado o quanto você vai ajudar. Porque ela também tem que apreciar a superação e o desafio. Sim. Cara, é um negócio, é um equilíbrio, entendeu? E eu vi isso, por exemplo, na Cracolândia. Eu estudei e fiz uma pesquisa aprofundada que acabou virando um filme, um documentário, que inclusive tá aí, né? Tá agora nas plataformas. E o que eu aprendi, eu fui visitar várias... o nome do fenômeno é Open Drugs Scene. Cenas abertas de uso de drogas. Existem em vários países do mundo. A maioria dos países são heroinalândias. E eu fui estudar como que na Suíça eles resolveram a maior heroinalândia, uma das maiores que já existiu no mundo. Em Zurique, num parque que chamava Needle Park, Parque das Agulhas. E eles só conseguiram resolver quando eles incorporaram a combinação de políticas de assistência e de regra, rigidez e repressão. Então, você tinha que ajudar eles, né? Você ajuda aquelas pessoas, você tem compaixão, você entende a fraqueza delas, você dá a mão para elas, você dá o suporte que elas precisam, mas se você só fizer isso, você está jogando elas para a morte. Conforto, né? Por quê? Por exemplo, na história do crack aqui em São Paulo, né? Você teve o Haddad, na administração dele, ele criou um programa que ele dava uma bolsa, ele dava dinheiro para os usuários e deu moradia para eles. O que eles faziam com esse dinheiro? Compravam crack. O que eles faziam com a moradia? Agora eu tenho um lugar perfeito para eu ficar consumindo crack o dia inteiro aqui dentro, e virava grandes, assim, cara, depósitos de lixo, lugares horríveis, horripilantes internamente. Porque você só deu assistência. Você precisa trazer alguma ordem. Essa pessoa perdeu a noção de ordem na vida dela. Agora, se você só trouxer porrada, só ordem, regra, não, você não vai usar mais a droga, você está negando a fragilidade e a fraqueza dela. Ela precisa de ajuda também, de compaixão. Mas só compaixão você não vai. É que nem um pai educando um filho, meu. Se você só der soft power, né, o que eu chamo, que eu falo disso no meu livro, você vai quebrar ele. Você vai preparar ele só para paz. E a vida não é só paz. Mas se você só bater nele, só der hard power, você também vai quebrar ele. Você vai destruir o espírito dele. Então você tem que combinar. E você tem que combinar isso na vida, em sociedade. Cara, não pode ser tão fácil, não pode ser tudo dado, porque as pessoas vão abusar disso. Isso vai ser ruim para elas. Não é só para a sociedade, vai ser ruim para o desenvolvimento dela. Mas você não pode também fazer a vida dela virar um terror completo.
Você tem que dar as condições para ela sair daquilo, mas você tem que ajudá-la também. Então você tem que dar a mão, mas você tem que empurrar, falar, vai sozinho. Entendeu? De novo, a gente volta para o equilíbrio de poder, a gente volta para o equilíbrio entre a paz e a guerra, a gente volta entre a sombra e a persona, entre, enfim, todas essas diferentes maneiras que a gente está falando da mesma coisa.